partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Lembrando que sou Kátia Flock, estou, através desse programa, também divulgando o Instituto Alfa do Bem, nosso instituto onde fazemos atendimentos a crianças e adolescentes. E o tema de hoje, para a nossa reflexão, é aprendendo a viver com paixão segundo os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos hoje refletir dentro sempre de uma abordagem da neurociências, dentro de uma abordagem da psicologia, da filosofia e dos ensinamentos de Jesus. Então, lembrando sempre que o nosso mestre querido, Jesus, durante a sua vida toda, vivia com paixão. E o que significa viver com paixão? Significa o indivíduo viver com a manifestação de um coração aberto, que dentro de todas esses ensinamentos de Jesus, o comportamento dele era o entendimento das fragilidades humanas, que significa viver com paixão. Quando eu vivo com paixão, eu entendo as fragilidades humanas, eu começo a olhar o indivíduo com compreensão da realidade em que ele está inserido. Então, o indivíduo, para viver com paixão, ele precisa ser realista, ele precisa ser menos exigente, ele precisa ser mais flexível com as dificuldades alheias, que é um dos nossos maiores desafios. Concorda? Porque, na verdade, quando nós conhecemos pessoas ou vivemos com pessoas ao nosso redor, sendo no dia a dia, na família, sendo com os amigos ou no trabalho, nós precisamos ter esse ensinamento bem claro em nossas mentes, que é a dificuldade que cada um traz no seu coração. O que que é essa dificuldade de se expressar emocionalmente, de se expressar sentimentalmente? Nada mais é do que o indivíduo trazer barreiras traumáticas, vivenciais desta vida, e essas barreiras traumáticas vão sendo opositores do indivíduo enxergar com olhos realistas e ser menos exigentes no comportamento do outro. Então, quanto mais traumas eu trago nesta vida, maior dificuldade de compreender o outro eu vou ter. Então, eu preciso, a partir de agora, começar a interpretar a minha vida, a minha história, seguindo os ensinamentos de Jesus, que trouxe uma linda proposta libertadora, que é o conhecimento da verdade e a vivência do amor. Jesus, praticamente, o tempo todo, nos ensinou, através de sua prática amorosa, esse precioso tratado para curar os males que afligem o ser humano. Então, ele vem falando desde o início sobre essa libertação que todos poderemos ter a partir do momento que nós conhecemos os seus ensinamentos, a verdade e a prática do entendimento que nos leva à vivência do amor. Então, os homens são maus porque, na verdade, eles são seres sofridos, traumatizados, seres ignorantes, que se tornaram muitas vezes vingativos, perversos, e automaticamente todos esses indivíduos que se tornaram, desculpe, vingativos e perversos, são indivíduos que trouxeram graves transtornos emocionais. Então, para todos nós aqui, dentro desta convicção dos ensinamentos de Jesus serem o nosso propósito de vida, nós temos que aprender gradativamente, um pouquinho por dia,
colocar em prática, porque os ensinamentos de Jesus revolucionou tudo, tudo. A base era o amor. E ele dizia: somente o amor irá transformar os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. E a partir daí, nós precisamos agora entender que Jesus usava com frequência o termo bem-aventurado, que significa feliz, alegre. Bem-aventurado significa o indivíduo alegre, feliz, porque ele sabe realmente qual é a missão de vida que ele tem. E para saber a missão de vida que o indivíduo tem, ele precisa estudar, ele precisa ler sobre a história de Jesus, ele precisa entender qual era o posicionamento desse mestre do amor. Então, Jesus estava nos ensinando desde o início que bem-aventurado era o agente da paz, que bem-aventurado era um indivíduo que tinha um sentido na vida, onde ele via claramente as coisas, onde ele tinha uma ideia mais justa, onde esse indivíduo levava a vida de uma forma mais madura existencialmente. Então, chegou a hora de começarmos a fazer um abalo em nossas vidas, perceber, você hoje se considera uma pessoa que representa a paz ou a violência? Você hoje, do jeito que você está, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, você percebe se você já entendeu o sentido da sua vida? Você já começa a entender claramente qual é o objetivo da sua vida atual? Você já tem ideias mais claras sobre justiça, sobre a questão da moral, sobre a questão dos ensinamentos de Jesus e o quanto muitas vezes nós temos que desenvolver um sentido de sacrifício? Por quê? Porque todos nós, através do conhecimento, nós vamos elaborando o nosso mundo interno. E Jesus, quando ele pronunciou o Sermão do Monte, onde ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Ou seja, a partir do momento que ele fala sobre as bem-aventuranças, quem é o indivíduo bem-aventurado? Quem é o indivíduo feliz, alegre? São todos esses que foram pronunciados nas bem-aventuranças do Mestre. E nós precisamos entender a partir de agora que estamos dentro de um propósito muito maior de vida, que é o exemplo que Jesus nos deu. Ele é o nosso guia perfeito para nos conduzir ou para a felicidade real, que é espiritual, ou para a felicidade imediata, que é aquela felicidade frágil, que é aquela felicidade onde ela é só regida pelos prazeres da vida. Então, nós vamos entender que Jesus é o guia perfeito para nos conduzir a uma felicidade mais efetiva. Ele é o nosso grande consultor. Ele é o nosso modelo maior. Por isso que nós precisamos estudar a história, a vida de Jesus. Ele é o grande especialista que vai sempre nos livrar dos perigos e das ciladas da vida. E a partir do momento em que eu elejo ele como o meu consultor, eu vou abrir o meu coração às pessoas, porque assim fazia Jesus. Abria o coração, chamava as pessoas para que elas se sentissem acolhidas. E isso é uma forma de vida empática. E nós todos precisamos entender o que significa empatia. Por que que Jesus vivia de uma forma empática?
E a empatia nada mais é do que um componente da inteligência emocional. É uma habilidade em que o indivíduo se coloca no lugar do outro, onde ele vai lá e sente o outro. A empatia, hoje em dia, ela é muito bem reconhecida como uma grande habilidade dos grandes líderes. Se o líder não for empático, ele perde. Mas a empatia faz com que nos coloquemos no lugar daquele indivíduo. Seja qual for a atitude dele, se nós nos colocarmos naquele lugar, nós vamos sentir mais ou menos o que a outra pessoa está sentindo. E aí vai ficar muito mais fácil desenvolver com essa pessoa uma relação saudável e tomar atitudes que vão beneficiar essa pessoa e a nós mesmos. Porque quando nós agimos com empatia, nós tocamos o outro com o nosso carinho e nós transformamos o outro. Quando nós encontramos alguém em dificuldade, quando nós tocamos a mão desse indivíduo, quando nós dizemos a ele, você vai conseguir, esse indivíduo, ele recebe todo um campo de energia, de encorajamento, de força, de alegria, de esperança. Então, tudo que está ao redor desse indivíduo, o medo, a desesperança, a doença física, mental e espiritual, vão sendo abaladas quando você toca nessa, desculpe, quando você toca nessa pessoa e mostra para ela que você está junto, que é o que nós precisamos aprender a fazer. Jesus e a empatia. Ele nos ensinou que não havia eleitos e que o reino dos céus é a conquista comum a todos os que cultivarem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Não existe grupinhos, não existe você é amigo daquele indivíduo, então ele está mais próximo de Jesus, então você pega uma carona. Isso não existe na espiritualidade. Existe conquista. Todos nós poderemos conquistar o reino dos céus, mas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa transformação, com a nossa busca da felicidade espiritual e não temporária, material. Então é um grande erro entre os povos e as raças nos relacionamentos humanos. O que que nós vemos? A indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva do ser humano. Então isso não é Jesus. Essas pessoas não estão entendendo Jesus. Então, se existe confronto entre os povos e raças, nos relacionamentos humanos, ninguém segue Jesus. A indiferença e a insensibilidade na convivência entre os seres humanos é a pior doença que poderia existir. É onde o indivíduo sente que é melhor que o outro. É onde o indivíduo percebe que ele é melhor dentro do seu orgulho, da sua vaidade, e ele não liga para o que o outro esteja sentindo. Ele não se incomoda com as necessidades do outro. E é por isso que nós estamos aqui tentando estudar os ensinamentos de Jesus para que nós possamos nos transformar e ajudar a transformar a vida das pessoas. A insensibilidade seria a maior transgressão das leis divinas, porque ela corrói e destrói a maneira solidária de viver em família e em sociedade. Pensemos juntos, olhemos um olhar de uma criança de rua que está em situação de rua, um idoso que está em situação de rua, uma criança que saiu do núcleo familiar para viver dentro de uma instituição, porque ela não conseguia ser bem acolhida
pelos pais, pelos irmãos, pelos vizinhos. Queridos, tudo isso precisa ser revisto. Nós vivemos numa sociedade, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos sermos sensíveis à dor do outro. Ai, Kátia, mas isso vai me fazer sofrer. Não precisa te fazer sofrer. Você precisa se sensibilizar para fazer algo. Não se sensibilizar sofrendo, chorando ou se sentindo por que que eu não tenho algo ou não sou rica para ajudar. Não, não. Se nós compartilharmos o que podemos, todos já terão de tudo que necessitam. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus tocava as pessoas, ele beijava as pessoas, ele curou um leproso e depois o abraçou. E ainda pediu as vestes de um dos discípulos para colocar sobre ele. Então, qual é o nosso sentido de vida? Jesus vivia com alteridade, que é a capacidade de se colocar também no lugar do outro, na relação interpessoal e aceitar as diferenças e sentir-se igual, reconhecendo a importância da diversidade. Não importa que o outro torça para um time e você para o outro, ou para um político e você para o outro, ou gosta de uma cor e você de outra. Isso não pode ser um motivo para a briga, para a discussão, para a agressividade e até a violência. Não, não. Deixe cada um gostar e fazer e seguir do que bem entender. E isso pode ser difícil para nós, para aceitarmos. Como, por exemplo, uma pessoa tem um vício e ela está seguindo o caminho do vício. Como é que você vai fazer? Você fala, meu Deus, eu tenho que ajudar, não tenho que ajudar? Uma pessoa usa droga, usa crack, ou usa o cigarro, o álcool excessivamente. Como é que eu vou reagir? Então, com alteridade, nós vamos aprender a nos colocar no lugar desse indivíduo e entender o quanto é difícil. O lugar que ele entrou é um dos lugares onde se entra e quase sempre não se sai numa encarnação, de tão difícil que é. Por isso que nós precisamos aprender a orar, a aceitar, a entender, porque Jesus nos ensinou. E se nós estivermos estudando a vida de Jesus, nós vamos gradativamente começar a entender como precisamos viver. Então, tem um elemento muito importante aí que é a vontade. Então, pelo estímulo da vontade, Jesus nos ensinava o caminho para a transformação interior. Então, ele dizia: se você quiser, você pode ser curado. Esse é um estímulo à sua vontade, para que você adentre o caminho da transformação, para que você se cure. E hoje nós precisamos muito mais nos curar da alma do que do corpo. O nosso corpo, ele pode até adoecer, mas a cura que precisamos não é a do corpo, é da alma, é ter a alma mais limpa, é ter a alma mais constituída de trabalhos, de benefícios, não só para nós e para nossa família, mas para a comunidade em que vivemos, para a nossa sociedade. Então, é imprescindível estudar Jesus. Como é que nós vamos aprender a viver o comportamento renovado, transformado, se nós não estudamos a vida de Jesus?
se nós nos distanciamos de Jesus, ou se nós vivemos apenas uma camada de verniz religioso. Porque a vontade vai sempre nos tirar da inércia e vai nos impulsionar a grandes realizações. A vontade, ela irá transformar instintos em sentimentos, hábitos doentios em saúde. E Jesus disse com toda a profundidade: aquele que perseverar até o final, até o fim, esse será salvo. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Então, Jesus, por amor aos homens, ensina a fórmula da verdadeira felicidade, que é: persevere, lute, confie, seja determinado, ore com fervor, peça para Deus, peça para o Pai que te dê forças e que você realmente se sinta animado para acordar de manhã, agradecer a sua vida, agradecer a Deus e seguir o seu caminho, rumo à realização do que você precisa. Vá em frente, confie. Quem confia nos ensinamentos de Jesus estará extremamente confortado. Quem entende as palavras de Jesus terá a força, terá a coragem, terá a determinação e alcançará a paz. Chega de inércia. A vontade vai te impulsionar e a falta de vontade vai te colocar numa posição estratégica de inatividade. Você fica ali numa inatividade. Você não terá como sair daquela posição de prazer temporário, porque a inércia pode até te dar um prazer temporário, mas sair da inércia vai te impulsionar a um caminho da felicidade, a um caminho de realizações de coisas maravilhosas, das quais você nem acreditava que teria condições de executar. Por isso, confie, confie em você, persevere, não importa a dor que você carrega hoje, porque ela é temporária. Se houve separação, se alguém desencarnou, em breve vocês irão se encontrar. Se separaram, daqui a um tempo vocês irão se reencontrar para se reabilitar na empatia e na alteridade. Aceitar, aprender a aceitar as diferenças e a compor uma vivência mais harmônica num mundo de reabilitação. Quem são aqueles que irão para a reabilitação? Aqueles indivíduos que já conseguem trabalhar com força de vontade, com determinação, com coragem, mesmo sendo sacrificante. Viver com os ensinamentos de Jesus é você também estar apto a se sacrificar. Porque muitas vezes o caminhar pela nossa vida exige que façamos a subida em uma montanha íngreme, mas nós precisamos subi-la. É lá no topo que vamos encontrar aquilo que buscamos. Por isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos aprender a viver, a sermos solidários, a viver com paixão. Em primeiro lugar, você precisa estar com paixão com você. Viver com o teu coração, se amar, se respeitar, confiar que você é uma pessoa importante para Deus. E é, todos somos importantes para Deus.
Ai, mas eu tive muitos erros. Não importa. A partir de agora, olhe para frente e viva cada dia com determinação, mesmo com sacrifício. Se você traz algum vício, respire, aprenda a viver com sacrifício. Não se entregue a esses vícios mais. Tente, de alguma forma, fazer tudo diferente, porque é assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos nos transformar de seres instintivos para seres que vivem sentimentos mais elevados. Tudo na vida é hábito. Que nós possamos entender isso. Se é hábito, é porque foi aprendido. E se eu aprendi a ter algum tipo de vício, eu tenho que aprender a perder esse tipo de vício. Se eu ainda não aprendi a amar, eu preciso treinar todos os dias a olhar as pessoas com carinho e respeito, para um dia aprender a amá-las. Vamos tentar? Então, a nossa reflexão de hoje irá nos conduzir a caminhos de transformações gradativos. Um pouquinho por dia que você faça um entendimento e uma mudança já vai ter uma significação enorme na sua vida. Vamos tentar pelo menos? Gente, que Jesus continue nos abençoando e sendo a luz que Ele sempre foi para todos nós, e que nós consigamos fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele sempre. Vamos apenas confiar. Um beijo grande no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.